Fala pessoal, tudo bem? Meu nome é Túlio. No vídeo de hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre o Vigia, que é o Fiagro da Valora. Tem algumas informações interessantes aqui quanto ao CRA Languiru. A gente vai conversar um pouquinho sobre a concentração do portfólio do Vigia. Vou comentar com vocês também a forte geração de caixa do fundo nesse mês, conseguiu fazer uma reserva ali robusta. Além disso, vou comentar alguns outros detalhes interessantes. Bom, vamos lá. Comentários do gestor. Ele começa aqui informando que o fundo, então, ele terminou o mês alocado em 27 CRAs, num investimento total de 927 milhões, e alguns recursos estavam investidos em instrumento caixa. É interessante explicar isso porque a Valora, quem acompanha outros fundos da casa, o Vigia, o Vigip, o Vigir, eles têm o costume de fazer o quê? Eles pegam o valor do caixa, que eles vão destinar para outras operações, colocam em uma operação que eles julgam ser mais high grade, para que o caixa rentabilize melhor naquele período. Né? Obviamente, ativos bem líquidos. Depois, eles fazem a venda de parte dessa operação e alocam em novas operações. E nesse mês, eles fizeram isso muito claramente, inclusive deixaram aqui escrito no relatório para a gente vai ver. Bom, a distribuição de rendimentos do fundo referente a março foi de 0,145 por cota, lembrando que é o fundo base 10, então pagou bastante. Para os recibos da quarta emissão, ele coloca aqui a distribuição, foi 0,12 para o direito de preferência, 0,8 para as sobras, teve aqui 0,5 por recibo da oferta. Os recibos foram convertidos em cotas no dia 17 de abril e sua negociação esteve disponível, né, ficou disponível a partir do dia 18. Pessoal, para quem é iniciante, vou dar uma breve explicação. Quando o fundo ele faz uma oferta, e é uma oferta para ali a sua base, ou seja, vai ter direito de preferência, sobras, como que funciona? Você tem ali um período para você indicar quantas cotas você quer, obviamente respeitando ali o seu direito de preferência. Depois disso, você tem o período das sobras, pode ter ou não montante adicional. Bom, depois de tudo isso, quando a oferta é finalmente finalizada, em uma data específica, geralmente ali cerca de 2 meses, varia um pouquinho do período, esses recibos da subscrição, eles viram de fato a cota. Então, para quem é iniciante, por exemplo, aqui o direito de preferência, lá na sua corretora vai aparecer Vigia 13, tá? O das sobras, Vigia 15, isso varia, tá? Esse número aqui varia. O importante é, marcado aqui o dia da conversão, o Vigia 13, Vigia 15, Vigia 14, todos esses direitos aqui, eles passaram a ser o Vigia 11, tá? E são negociados normalmente, vão receber o mesmo dividendo das suas cotas anteriores. Estou tentando explicar essa parte bem para iniciante, porque o canal está crescendo, tem chegado muitos investidores que estão ali no primeiro, segundo, terceiro mês. Então, no meio aqui dos vídeos de análise, eu vou sempre tentar colocar um ponto ou outro de uma questão mais iniciante. Bom, seguindo, a oferta então ela foi encerrada e todos os recursos captados foram alocados em CRA dentro do mês de sua liquidação. Então, aqui eles fizeram uma alocação muito rápida. Então, ele indica aqui o que ele comprou. No mês de março, o fundo adquiriu 155 milhões em CRAs, sendo 55 milhões no Belarícola, a CDI mais 4,2, 22,2 no CRA Cotrizel, CDI mais 5, 78 milhões no CRA Fiagril 4, com cupom de CDI mais 4,95. Por fim, foram vendidos 8 milhões do CRA Rodoil, 4 milhões do CRA Santa Fé e 18 milhões do CRA Cotricampo. Bom, algumas informações. Belarícola passou a ser uma consideração muito grande do fundo. Tá? A hora que eu li isso já me preocupou, mas logo aqui abaixo a gestão indica justamente o que eu comentei acima. Parte das posições nos CRAs Belarícola e CRA Fiagril foi adquirida de forma transitória para garantir a alocação rápida dos recursos da quarta emissão. Neste sentido, a gestão já realizou a venda de aproximadamente 5 milhões dos CRAs da Belarícola 2 e continuará diminuindo a posição nesses ativos ao longo dos próximos meses para a aquisição de novos CRAs. Isso aqui é muito importante, pessoal, porque eu fiz ali, analisando o portfólio do fundo, os ativos, eu somei alguns portfólios para a gente ter noção da porcentagem e da concentração, para ver se preocupa ou não. Daqui a pouco eu já vou mostrar isso para vocês. Pessoal, se vocês estiverem gostando do vídeo, não esqueçam o like, tá? Isso ajuda demais o canal. E não deixem de se inscrever. 2 vídeos por dia e aqui estou me esforçando para quem sabe aumentar, trazer novas coisas para vocês, me acompanhem.
Bom, em março, então, novamente, o fundo foi o Fiagro com maior volume médio, uma liquidez de 5,2 milhões, bem alta realmente, né? E aqui também bem expressivo o crescimento dos cotistas, crescimento de 20% em relação ao mês anterior. Então aqui o fundo rompeu a marca dos 70 mil cotistas, realmente em franco crescimento o fundo, ainda mais com esse último dividendo muito gordo, nos próximos meses esse crescimento também deve ser alto. Bom, aqui outro ponto importante, dois pontos muito importantes do relatório. A equipe irá trabalhar nos próximos meses para continuar a aumentar a diversificação da carteira, seja geograficamente ou ao longo dos elos da cadeia produtiva agroindustrial, sempre mantendo a disciplina na seleção de ativos e a prioridade na alocação em ativos de estrutura proprietária. Bom, por que isso é muito importante? Porque a gente vai ver que a carteira de fato ficou muito concentrada. Então, eles falam isso aqui muitas vezes nesse relatório, então vai ser interessante a gente acompanhar nos próximos meses a venda aqui do Belarícola, do Fiagril, para poder ter novas emissões, talvez novas regiões, novos elos da cadeia também seria bem legal, que a gente vai ver que também é um pouco concentrado. É um fundo bem legal, pessoal, só que é um fundo novo, tá? Pensando em investimento a longo prazo, é um fundo novo. E ele precisa, obviamente, crescer, ganhar um pouco mais de musculatura, conseguir diversificar. Mas a gente vai comentar daqui a pouquinho disso. Informações adicionais sobre o CRA Languiru. Eu estava aguardando o relatório para falar um pouquinho desse CRA. Teve gente me cobrando. Eu posso até fazer um vídeo só sobre ele, tem muita notícia circulando. Para quem não sabe, a empresa ela vem passando ali por algumas dificuldades e as notícias dão conta que ela estava piorando um pouco sua situação. Então aqui o gestor traz uma atualização para a gente. Sobre as últimas informações divulgadas pela Languiru, entendemos que os movimentos reforçam um alinhamento em direção à solução da reestruturação do endividamento pretendida pela cooperativa. A gestora, neste momento, envia esforços para adicionar e reestruturar a composição de garantias das operações, a fim de assegurar da melhor forma o crédito concedido. A gestora permanece acompanhando de perto esses ativos da carteira do fundo e informa que, até o momento, a remuneração dos CRAs continua adimplida. Bom, então ele está em dia com as obrigações, só que provavelmente aqui a gente vai ter uma reestruturação. No fim do vídeo, eu separei as 3 operações para a gente dar uma olhadinha quais são as garantias, tem uma operação que não tem uma garantia que as outras têm, a exposição, para quê? Porque nos próximos meses, tendo reestruturação, obviamente eu vou tentar pegar aqui a ata da Assembleia, enfim, trazer um negócio mais robusto para vocês, mas no relatório gerencial dos próximos meses, se a operação for reestruturada, a gente vai conseguir comparar ali também, tanto a taxa quanto garantias, enfim. Quem sabe mais detalhes. DRE, bem legal aqui, tá? A gente consegue ver que o fundo gerou uma receita bem alta esse mês, né? Mais de 17 milhões. O resultado aqui deu quase 16 milhões, sendo que 11 milhões e meio que de fato foi distribuído. Lembrando que foi um mês aqui com um pouquinho mais de dia útil. Isso ajuda aqui no resultado do mês. Pois bem, aqui, né, eu fiz uma continha bem por alto para a gente, desse valor aqui que ficou retido. Isso aqui deu 5, quase 6 centavinhos. Então, logo abaixo aqui o fundo indica que ele tem uma reserva de caixa equivalente a 6 centavos por cota para eventuais distribuições e despesas, incluindo a taxa de performance. Essa parte da taxa de performance é normal, tá, pessoal? Sempre tem aqui esse texto, mas acredito que grande parte aqui dessa reservinha acumulada vai mesmo para conseguir ali equalizar o dividendo nessa faixa de 14, 15 centavos, até porque a gente tem ali o risco do Languiru, então pode ser que o fundo sofra ali, tenha algum momento de um pouquinho mais de tempestade, então ter uma reservinha é interessante para linearizar. Chegamos aqui finalmente à carteira de ativos, que pelo amor de Deus, a Valora poderia colocar isso aqui em ordem crescente ou decrescente, porque fica muito complicado de analisar, mas tudo bem. Vamos lá. Aqui a gente consegue ver o CRA Belarícola 2, uma exposição alta, né, de 27,41%, e tem aqui uma outra tranchezinha, né, de 0,45%. Então, Belarícola a gente vê que é 28% a exposição. Algumas outras anotações. Languiru, são 3 séries, tá? A gente tem aqui Languiru, Languiru 2 e Languiru 3. Fazendo essa soma, a gente chega a mais ou menos 12%. Então, 12% é que hoje o fundo tem ali de farol amarelo, tá? Sinal amarelo, que a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado, tem que acompanhar a empresa, porque pode ser que tenha ali algum problema de pagamento e essa parte do portfólio ser afetado. Fiagril. Fiagril são várias também operações, tá? Que representam 31%, então bastante também. A gente tem aqui Fiagril 1, 2, 3 e 4.
Por fim, o Cotribá, que é só uma série que está aqui, mas representa 14,78%, realmente bastante coisa aqui do PL. Então, nessas 4 operações, a grosso modo, a gente pode falar que tem 76% do PL. Tá? Então, 3/4 do fundo está em 4 operações. O restante, ele não está tão pulverizado. A gente consegue ver aqui que são várias séries, né? Então, Coagrisol, a gente tem aqui 3 séries, Cotrizel, a gente também tem 3 séries e por aí vai. Quem quiser só pausar o vídeo que consegue analisar. Mas aqui está o grosso do fundo. Para os próximos meses, então a gente sabe que Fiagril e Belagrícola, eles são aqui, Belagrícola, eles são caixa do fundo. Então a gente tem que acompanhar para ver quanto dessa porcentagem aqui que vai diminuir e quanto de fato vai para uma operação de setor diferente, tá? Segmento diferente. Porque a gente consegue ver aqui que hoje o fundo ele é muito focado no segmento de distribuidora e cooperativa. Se a gente olhar, aqui a gente tem mais de 90%, praticamente 94% só nesses dois segmentos. Quem sabe o fundo consegue investir um pouquinho mais em operações da indústria ou no sucro alcooleiro, porque seria interessante para poder diversificar um pouquinho das operações, né, melhorar um pouquinho aquela concentração e também no segmento. É algo para a gente acompanhar. Bom, caminhando para o final do vídeo, não esqueçam o like e de se inscrever. Eu separei aqui as operações Languiru. Então a gente tem aqui a primeira série, que ele vai ter como garantia penhor, cessão fiduciária, aval do presidente, a uma taxa de CDI mais 6,75. A segunda série aqui, né, a gente observa que não tem o penhor, tá, como garantia, e a taxa ficou a mesma. Eu imaginei que a taxa poderia ser um pouquinho maior aqui por ter uma garantia a menos, mas enfim. Isso mesmo. Aqui a gente tem também a última, né, série, que ela volta a ter o penhor aqui como garantia e a taxa está um pouquinho menor. Enfim, são situações de mercado, nada para a gente ficar assim preocupado, mas para os próximos meses a gente podia, eu vou trazer para vocês, obviamente, observar aqui qual vai ser essa reestruturação, se ela de fato vai acontecer, qual vai ser a garantia, se a taxa vai subir e também, obviamente, acompanhar a situação da empresa, da cooperativa no caso. Beleza, pessoal? Espero que tenham gostado. Não esqueçam o like. Lembrando, o grupo do Telegram está na descrição e no comentário fixado. Valeu!